Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Com que regularidade visita o seu dentista? Que cuidados tem com os seus dentes? E com os dentes do seu filho? Hoje vamos falar de higiene oral na infância. A minha convidada é a doutora Tânia Proença, médica dentista. Bem-vinda, doutora. Olá, muito bem. Com que regularidade devemos ir ao dentista? Bem, preconiza-se que devemos fazer visitas regulares de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses, o facto de não termos dores de dente não significa que não devemos visitar o dentista. Portanto, estas visitas servem fundamentalmente para se fazer uma revisão, para se fazer o controle, portanto, do crescimento dentário, se está tudo bem, dos tecidos orais, dos tecidos moles e se a pessoa, por exemplo, tiver restaurações, alguns tratamentos que já tenha feito há algum tempo, também serve para fazermos revisão, ver se existe alguma infiltração, se tem que se fazer uma nova intervenção ou não. E em relação às crianças, o mesmo cuidado deve-se ter exatamente o mesmo cuidado, portanto, os pais devem levar as crianças pelo menos de 6 em 6 meses, só se, portanto, de acordo com a patologia do paciente, portanto, há pacientes que têm indicação de ir mais regularmente, dependendo da situação em causa. Sim. E que cuidados diários devemos ter? É assim, os cuidados diários acho que já é de senso comum que deve-se escovar os dentes, não é? Deve-se escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia. Portanto, de manhã e antes de deitar. Sendo que a escovagem à noite é extremamente importante. É extremamente importante porquê? Porque à noite temos menos secreção salivar e a saliva é uma proteção para os dentes e à noite temos que ter flúor na boca que é para haver essa proteção. Mas acho que o mais importante não é isto porque é de senso comum que deve-se escovar os dentes. A questão é o porquê que se escova os dentes. Nós temos, portanto, isto é numa questão de horas, forma-se a chamada placa bacteriana na boca. O que é a placa bacteriana? É como o nome indica, portanto, é um aglomerado de bactérias. Sim. É um aglomerado de bactérias que nas fases iniciais, portanto, nas primeiras horas, por exemplo, de manhã até ao meio-dia, as primeiras horas, esta placa bacteriana é formada essencialmente por bactérias que fazem parte da nossa cavidade oral. Portanto, que no fundo não têm um alto poder patogénico, portanto, não fazem mal. Sim, sim, sim. O que é que acontece? Esta placa tem que ser desorganizada, daí a escovagem, temos que lavar os dentes. Se não for desorganizada, se não fizermos a higiene oral, se não escovarmos os dentes, ao longo do tempo, das horas, esta placa vai se tornando cada vez mais agressiva, as bactérias vão sendo cada vez mais lesivas para os nossos dentes e então podem provocar problemas da gengiva, problemas do osso do dente ou então mesmo no próprio dente, que são as cáries dentárias. Outra coisa muito importante é, não se deve, portanto, não é só escovagem, portanto, escovamos com escova, limpamos a superfície dos dentes. O espaço entre os dentes, que são espaços interdentários, devem ser higienizados. Portanto, as cerdas da escova não conseguem efetivamente entrar nesses espaços. Sim. Então, o que é que fazemos? Temos que usar o fio dentário, que a maior parte das pessoas não usa por preguiça ou também por não saber usar. Portanto, esses espaços, a placa bacteriana também aloja-se, portanto, nos espaços interdentários. Temos que, portanto, usar o fio dentário ou uma fita ou o escovilhão. O escovilhão é para os espaços maiores. Portanto, sim, a fita é quando os dentes estão juntinhos e o escovilhão é se as pessoas tiverem diastemas, que são espaços entre os dentes, então usa-se o escovilhão que é para limpar a placa que se acumula entre os dentes. E claro, não se pode esquecer de lavar por baixo da gengiva, que é o sulco gengival. Sim. Daí a escovagem ter que ter uma ligeira inclinação para a gengiva e a língua. E a língua que é responsável, por exemplo, pelo mau hálito, ou com muitas pessoas não sabem. E não sabem, ou com o raspador de línguas, ou então com a própria escova, portanto, a parte de trás, ou mesmo com as cerdas. Sim. O que é que se faz numa primeira consulta numa criança? Esta primeira consulta deve ser feita mais ou menos entre os 12 e os 24 meses. A criança já tem alguns dentinhos.
há percepção, há a ideia de que não entendem muito, mas entendem. Esta primeira consulta é extremamente importante, que os pais levem a criança, os pais ou os educadores, sim, não é? As pessoas responsáveis, porque nessa primeira consulta o dentista é uma apresentação, não é? O dentista e a criança criam uma relação de simpatia e de confiança. A criança tem que se sentir confortável no dentista para não se criar logo os medos e os traumas. Nessa primeira consulta faz essencialmente uma conversa com os pais, conversa-se muito acerca da higiene oral, da dieta alimentar, explica-se o que é uma cárie. É importante que a própria criança tenha um espelho e que se consiga observar e identificar os problemas. Portanto, é uma consulta divertida, de prevenção. Se for o caso indicado, tem que se fazer flúor ou fazer limpeza. Portanto, isto depois, dependendo de cada caso, há uma intervenção, mas é essencialmente para existir um contacto saudável. Sim. E uma relação de confiança entre o médico-dentista e a criança e com os pais. Mesmo em relação aos hábitos de sucção, da Xuxa, ou alguns tiques que as crianças têm, o ranger os dentes, o bruxismo. Portanto, nesta primeira consulta, os pais ficam informados, portanto, estamos a falar de uma criança de 1 ano ou 2 anos, e a partir daí existe um rigor e um acompanhamento, portanto, para não haver problemas maiores. Sim. Futuramente. E antes de nascerem os primeiros dentes, também se faz higiene oral? Convém. Sim. Convém. Não existe muito essa ideia e também é um tema um pouco controverso, mas já há evidências que, portanto, o leite materno ou mesmo o leite ou o sumo do biberão podem fermentar, principalmente à noite. Portanto, exatamente pela mesma lógica que já expliquei da saliva. Sim. Portanto, à noite temos menos secreção salivar e então menos proteção. Então, é importante que os pais, com uma compressa, com água, portanto, uma compressa úmida, um lençol limpo, um pano limpo, limpem a gengiva da criança para tirar o excesso. É importante que essa limpeza não seja feita em excesso, porque existe também a própria saliva da criança que já faz essa autolimpeza, mas convém ser feita. É. E as cáries são os problemas mais comuns, sim. Claro. E como é que as podemos evitar? É assim, as cáries, é como dizer, são os problemas mais comuns e mais conhecidos sim. pelas pessoas, não é? O mais importante é entender o que é cárie, o que é que provoca cárie, não é? Falando principalmente das crianças, há muito a ideia de que as crianças, os dentinhos de leite, são dentes temporários e daqui a um tempo vão ser trocados, então não há um grande rigor com esses dentes. Às vezes é porque realmente não se sabe, mas não é verdade. A saúde dos dentes permanentes, dos dentes definitivos, depende diretamente da saúde dos dentes temporários, portanto, que são os dentes de leite. E as crianças, por si só, já têm fatores de risco, que é o esmalte. O esmalte é a parte branca do dente. O esmalte das crianças é um esmalte muito mais menos mineralizado, menos espesso, menos resistente, o que é um fator de risco. Em relação à higiene oral, se não houver uma supervisão rigorosa da parte dos pais, quase sempre a higiene oral nas crianças é uma higiene oral deficiente. Então, todos esses fatores conduzem, portanto, podemos dizer que é uma criança que terá um alto risco de desenvolver a cárie. Sem contar com os erros que os pais cometem, que é o biberão à noite, que é dar de mamar antes de dormir e deixar a criança dormir. Portanto, estamos a falar de coisas com alguma intensidade e com alguma frequência, não é? Sim. Portanto, se for um hábito, portanto, acontecer sempre a mesma coisa e não higienizar, portanto, os dentes ou a gengiva, há um grande risco de acontecer o que nós chamamos de cárie precoce de infância. Esta cárie é muito mais agressiva porque é uma cárie aguda, que surge de uma forma muito aguda e é muito dolorosa para as crianças. Mesmo quando os dentes ainda não estão erupcionados, não nasceram, o que é que acontece? Portanto, já nascem, muitos dos pais chegam ao consultório, olha, o meu filho já nasceu com os dentes assim. Tem muito a ver com esta falta de cuidado, portanto, em bebê ou portanto, em criança, sim. Não é? Então, estas cáries rapidamente passam para os outros dentes, portanto, generalizam-se e depois dá o quê? Dores muito fortes,
pode irradiar para a cabeça, para a garganta, e muitas das vezes, portanto, já não se pode fazer muito, tem que se tirar os dentes, o que é um problema, portanto, traz consequências graves para a vida futura, aumenta a bactrémia, portanto, as bactérias na boca, portanto, o nível de infecção. E, claro, a criança sente-se desconfortável e muitas das vezes é a primeira vez que a criança vai ao dentista. Claro. E então já vai com medo, já vai numa situação menos agradável e isso tudo não ajuda para os tratamentos e para as consultas futuras. Vamos fazer um breve intervalo, doutora? Ok, está bem. Vou deixá-lo com algumas informações sobre o tema de hoje. Nós voltamos já a seguir. A nível mundial, 60% a 90% das crianças em idade escolar e quase 100% dos adultos têm cáries dentárias. Estas podem ser prevenidas através da manutenção do nível de flúor na cavidade oral. Os problemas da gengiva são encontrados em 15% a 20% da população e resultam, na sua maioria, na remoção de dentes. Os fatores de risco passam por uma dieta pouco saudável e a má higiene oral. Os problemas dentários têm sido associados ao longo dos anos às populações mais desfavorecidas e à falta de acesso à saúde. A noma é uma lesão gangrenosa característica dos continentes africano e asiático. Afeta principalmente crianças que vivem em extrema pobreza. Esta lesão é uma doença gengival grave que evolui para necrose, a morte prematura das células em tecidos vivos. Muitas crianças afetadas sofrem de outras infecções como sarampo e HIV. Sem qualquer tratamento, cerca de 90% acaba mesmo por não resistir. Estima-se que 16% a 40% das crianças entre os 6 e os 12 anos têm medo de ir ao dentista. Daí que o papel dos pais seja fundamental para as ajudar a manter uma boca sã, de forma a evitar os problemas mais graves. Está mais informado relativamente à importância da higiene oral na infância? Mantenha-se atento aos temas do nosso programa e coloque-nos as suas perguntas no Facebook. Foi o que fez a Soraya Martins, que nos deixou a seguinte pergunta: como podemos incentivar as crianças a lavar os dentes? Bem, isto é uma questão pertinente, porque as crianças, o que é importante saber é que as crianças não podem sentir nem achar que o facto de terem que escovar os dentes é uma obrigação. Os pais têm que tentar, ou os educadores têm que tentar que isto seja um ato, um comportamento divertido. Sim. Por exemplo, escovarem juntos, deixar a criança escolher a escova, a cor, o feitio, o tamanho. Associar uma brincadeira. Associar a uma brincadeira. E a partir daí o ato, tanto da escovagem, torna-se muito mais divertida, por exemplo, e não tão penosa como uma obrigação. E é muito bom, porque a partir daí os pais estão por perto e conseguem fazer uma vigilância, conseguem controlar a criança. O mais importante também é a frequência da escovagem e o tempo. Portanto, a maior parte das crianças escova, okay? Podem escovar 2 ou 3 vezes, mas não interessa se escovam tantas vezes, mas escovam rápido. Sim. Pronto. Tem que se levar algum tempo, tem que se escovar devagar todas as faces, por fora, por dentro, em cima, depois a história da língua, e pode-se contar. Por exemplo, 10 em cada zona, o pai conta, a mãe conta, e a criança vai escovando e facilmente, portanto, vai associando estas atitudes positivas, porque o pai também lava, o pai também cuida bem dos dentes e é muito mais fácil. E vê o pai como exemplo. E vê o pai como exemplo, que isto é muito importante, claro. E, sem ser as cáries, há outros problemas também que afetam as crianças? Associadas, sim. As cáries já falamos do que se tratam, mas o problema da placa bacteriana, que são as bactérias na boca e uma higiene oral deficiente, pode trazer problemas, por exemplo, da gengivite, que são problemas de inflamação da gengiva, que pode piorar, que pode passar para o osso. Ainda em relação às cáries, se não forem atempadamente as crianças levadas ao dentista e não se poder fazer um tratamento, portanto, menos invasivo, tem que se tirar o dente e a extração, portanto, complica tudo. Complica porque se os dentes são extraídos prematuramente, traz um grande problema, portanto, de desordem
dentária, os dentes podem ficar apinhados, porque não há espaço para o definitivo depois crescerem. Então existe um apinhamento, existe um problema da estética, portanto a criança pode perder a autoestima. E para além disso, não menos importante, são os problemas da articulação, portanto os dentes não se encaixam tão bem e então isto faz com que estes dentes, portanto dentes apinhados e tortos, são muito mais complicados de serem higienizados e então mais probabilidade de cariarem e de trazerem outros problemas. Sim. É verdade que a Xuxa altera a dentição? Sim, a Xuxa, a sucção dos dedos, o biberão, mas isto tudo associado, portanto, a um tempo. Portanto, a criança tem que ter esses hábitos frequentemente e com alguma intensidade, não é? Que justifique que haja alterações. Portanto, alterações a nível dos maxilares, lá está a estética da face, da formação da face, porque ainda está em fase de formação. Alterações a nível da posição dentária, não é? Está com o dedo ou com a Xuxa, os dentes podem ir mais para a frente e depois o que associa-se, portanto, ao caso da articulação, os dentes não se articulam bem, a fala, há certas palavras que já não são bem pronunciadas, portanto, sim, por isso é que é importante deixar mamar, chuchar, usar a Xuxa até mais ou menos, preconiza-se 12 meses, até 24 meses é tolerável. Sim. Portanto, isto tudo associado a uma frequência e a uma intensidade, não é? E depois ir tirando, portanto, aos pouquinhos, devagar, de forma que a criança também não sinta uma grande diferença. Quais são os erros mais cometidos? Eu acho que portanto, cometidos pelos pais, mesmo esta desvalorização dos dentes de leite. Portanto, logo à partida, quando se desvaloriza os dentes de leite, portanto, são dentes temporários que vão cair e que não têm importância nenhuma, portanto, começa aí um desleixo com a higiene oral da criança, que pode trazer estes problemas graves, que já falamos, que são as cáries precoces de infância, que são cáries que se alastram rapidamente pelos outros dentes e trazem dores intensas, e se tivermos que extrair os dentes precocemente, há o problema, portanto, da falta de oclusão, da articulação, da fala, da estética. Portanto, são problemas que é da responsabilidade dos pais, dos educadores, portanto, tratarem os dentes de leite exatamente da mesma forma que os definitivos, sem contar, portanto, com a situação do dar de mamar. Portanto, também há muito isto da criança adormecer logo depois de mamar, não é aconselhável. Não é aconselhável, pode mamar, mas deve limpar com a compressa. Sempre. E quais são os alimentos que são inimigos dos dentes? Bem, os principais alimentos, portanto, cariogénicos, que é assim como nós chamamos, são os hidratos de carbono fermentáveis, sacarose, portanto, é o açúcar. É o açúcar. As crianças podem, há muito essa pergunta, se não podem comer. É claro que podem, toda a gente gosta de gomas, as crianças gostam, mas os pais têm que ser rigorosos nesse aspecto. Ou seja, depois das refeições, podem comer doces. E logo a seguir, escovar os dentes. Portanto, a regra é esta. Come depois das refeições e depois escova os dentes. Se isso não acontecer, comer várias vezes, portanto, com muita frequência, muito depois das refeições, começam a ver e não escovar os dentes, esse já é que a ver os problemas. Em relação aos alimentos, portanto, não são todos os alimentos açucarados, porque tem a ver com o quê? Tem a ver com a textura e tem a ver com a adesão. Portanto, os alimentos mais adesivos, por exemplo, gomas, chocolates, bombons, bolachas com recheio, bolos com recheio, são alimentos pegajosos, são alimentos adesivos. Portanto, come-se e ficam coladinhos aos dentes e muito tempo, se não se escova. Portanto, são alimentos com alto poder cariogénico.
Portanto, depois há as frutas verdes, os legumes, por exemplo, noz, queijo, amendoim, que já não têm são cariostáticos, portanto, não têm esse poder. Exatamente. Por exemplo, as verduras, os alimentos que exigem alguma mastigação, alguma força, portanto, de trituração, faz com que haja mais produção salivar, haja mais secreção salivar e, mais uma vez, mais proteção dos dentes contra as cáries. Os erros cometidos durante a gravidez podem afetar a dentição da criança? Sim, nós costumamos aconselhar, portanto, há pais que não sabem, portanto, durante a gravidez, se fizer uma consulta, para já é importante por causa da própria mãe, não é? Sim. E depois já ficam informadas de como é que devem educar, portanto, tanto a nível da dieta alimentar, da higiene oral, das visitas ao médico-dentista, e isso ajuda imenso e reduz drasticamente os problemas que podem advir desses problemas. Desses problemas. E quando há necessidade, em que idade é que é aconselhado pôr um aparelho dentário? Pois, isto é uma situação que depende muito de caso para caso. Portanto, o importante são os diagnósticos precoces. Portanto, daí a ida ao dentista dentro dos 12 e 24 meses. Portanto, aos 2 anos e meio, a criança já tem a dentição completa, a dentição de leite, não é? Já tem todos os dentinhos. E nesta fase, na consulta, na primeira consulta, portanto, o odontopediatra, que é o especialista para as crianças, consegue fazer uma avaliação geral e, portanto, nesta consulta consegue-se encaminhar a criança, portanto, para as especialidades que é devido e fazer-se o acompanhamento mais rigoroso. Em África existem alguns problemas na saúde oral. O que é que acha que pode ser feito? Bem, eu acho que, portanto, existe em África e existe em todo o lado, mas penso que em África... Menos em países subdesenvolvidos. Exatamente. Penso que o problema prende-se muito, portanto, não posso falar de todos os países, falo, por exemplo, da Guiné, que é um país onde eu tive a fazer a minha tese de mestrado neste tema. Foi, portanto, higiene oral, qualidade de vida numa população da Guiné-Bissau. Fizemos observações, eu e a doutora Cristina Betancourt, que foi a minha orientadora da tese. Em alguns pacientes, não foram crianças, portanto, a população era maior de 18 anos, e via-se, portanto, eu também tive em algumas escolas, que existe alguma necessidade, muita necessidade de intervenção, não só a nível de infraestruturas, não é? Existem clínicas, mas existem poucas clínicas. A medicina dentária é mais hospitalar, o que leva a um tratamento mais mutilador, ou seja, dói o dente, tira-se o dente, que é muito mau. A maior parte, portanto, dos hospitais é dessa forma que funcionam. Portanto, tem que haver não só um investimento a nível das clínicas, dos hospitais e principalmente recursos humanos. Portanto, formar novos médicos e mudar-se um pouco essa ideia da medicina dentária associada à extração dentária. E sem dúvida que é fundamental que a educação nos jardins de infância, nas escolas, que é a educação e promover uma boa higiene oral junto às crianças. E acha que as próprias políticas estão alertadas para este problema? Pois, é assim, na minha opinião, a saúde e a educação estão no topo das prioridades, não é? Mas há alguns problemas, penso que têm-se tentado ultrapassar. Penso que o que era há uns anos já não é a mesma coisa do que é agora, e penso que paulatinamente podemos chegar lá, mas que ainda há muito trabalho a ser feito, sim, há muito trabalho a ser feito. Agora, em relação, por exemplo, a situação de motivação junto às rádios, à televisão, é de extrema importância e penso que é um trabalho acessível, que não se precisa do governo, portanto, isto é, nós podemos fazer a nossa parte. Portanto, quando eu estive lá, fiz a minha e pretendo fazer mais, logo que possa, mas é fundamental que haja essa educação
junto às crianças, porque é de pequenino que se torce o papinho. Sim, é isso mesmo. E, infelizmente, a saúde oral está sempre aliada ao poder económico, portanto... É verdade. Infelizmente, por vezes, a saúde oral não... É verdade, não é verdade. basta... Aqui falo muito mais em Portugal, já está bastante melhor, porque quando aumenta a concorrência, os preços automaticamente baixam. Sim, baixam, Pronto. claro. E então acho que nesse aspecto está a melhorar, mas ainda temos esperança de ver, portanto, pelo menos aqui em Portugal, a saúde oral, a medicina dentária incorporado, portanto, no Sistema Nacional de Saúde, porque é saúde. Sim. E é saúde e, como disse bem, muitas pessoas precisam desses cuidados e muitos não tratam ou optam por fazer um tratamento muito mais imediato, que é, por exemplo, a extração, que não é muitas das vezes o melhor, por não terem dinheiro. E em África está incluído, há hospitais, mas em termos de... Falo em África, na Guiné, portanto, sim, na que, sua experiência. que é da minha experiência. Portanto, falta recursos humanos, falta opção. A maior parte dos hospitais é extração. Obrigada, doutora. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Já sabe que os nossos programas estão no YouTube e no Facebook. Aproveite para ver os programas que mais lhe interessam e mantenha-se informado sobre saúde e bem-estar. E agora já sabe, fique com a rúbrica Tome Nota. A saúde oral é essencial para o nosso bem-estar. Deve ser cuidados diários, como lavar os dentes pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite, lavar também a gengiva e a língua. O fio dentário não deve ser dispensado. Na infância, os pais devem ter cuidados específicos com as crianças. A primeira consulta deve ser feita entre os 12 e os 24 meses e deve-se ir ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Antes de nascerem os primeiros dentes, a gengiva deve ser lavada com uma compressa 1 vez por dia. Os problemas mais frequentes nesta fase são a placa bacteriana, que pode estar na origem de problemas como a gengivite ou as famosas cáries precoces de infância. São bastante perigosas, já que, se não forem tratadas, obrigam mesmo à remoção dos dentes. A utilização constante da Xuxa deve ser evitada, uma vez que pode causar alterações na dentição. Deve ser usada até aos 2 anos de idade. Também se deve ter cuidado com a alimentação dos mais novos. Os doces são bastante nocivos. Depois de ingeridos, deve-se lavar sempre os dentes. Já os alimentos benéficos são os legumes, já que obrigam uma maior mastigação. Incentivar as crianças a lavar os dentes é fundamental. A dentição definitiva dependerá dos cuidados que têm na infância. Se tiver dúvidas, consulte sempre um médico dentista. O programa de hoje termina aqui. Passe pelo nosso blog. Temos todas as informações sobre os temas que vamos abordar, os nossos convidados e muito mais. Esperamos por si. E agora não podemos terminar sem lhe deixar um conselho especial. Não se esqueça que a saúde é o mais importante. Até ao próximo programa. Carlos Chainho, és profissional de futebol. Durma 8 horas por dia. O seu corpo agradece.